sua Bíblia ou o seu equipamento, onde está a sua Bíblia, abre comigo no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14. O nosso tema é Conquistando pela Fé. Como é importante a fé na vida do ser humano. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a definição que a palavra de Deus dá para fé é a certeza daquilo que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Então fé não tem nada a ver com emoção. Fé tem a ver com uma convicção de Deus, que Deus estabelece dentro de nós. É algo espiritual e é algo que vem da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que desperta fé no nosso coração. E assim como a fé é muito importante na nossa vida, nós precisamos saber que existem os destruidores da fé. Existem situações que roubam a fé das pessoas, que pode roubar a sua fé. E o nosso tema de hoje, nessa noite, é: por que as pessoas abandonam a fé? Por que uma pessoa que de repente ficou algum tempo na igreja, passou talvez anos na casa de Deus, se batizou, era um dizimista, talvez até um líder, e de repente abandona a fé, vai para o mundo, desiste de caminhar com Deus? Por que isso acontece? Será que isso acontece, pode acontecer com a gente? Será que pode acontecer com você? Querido, a palavra do Senhor, ela nos adverte: aquele que está em pé, veja que não o quê? Que não caia. Cair da fé pode acontecer com qualquer um de nós, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos alertas, se nós não estivermos nos alimentando constantemente da palavra do nosso Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus, desfrutando da presença do Senhor, né, da presença de Deus nos cultos, da presença de Deus no nosso devocional em casa. Quantos aqui têm o hábito de orar na sua casa? Muito importante você ter o seu devocional diário, um tempo que você separa todos os dias para ler a Bíblia, um tempo que você separa todos os dias para falar com Deus em oração, para ter intimidade com o Senhor. Então vamos lá, Marcos capítulo 14, verso 27. 14, 27. Acompanhe comigo. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Feche os seus olhos comigo, querido. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, poderosa, eficaz e nunca volta vazia. Senhor, nós estamos falando sobre a importância da fé. Nós estamos falando, Senhor, que podemos conquistar coisas grandiosas através da fé. E agora nós pedimos, Senhor, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que os corações sejam fortalecidos na fé que vem da palavra, na fé que vem das promessas do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Glória a Deus. Esse versículo é muito interessante. O Senhor Jesus é que está dizendo aqui, que se o pastor for ferido, as ovelhas vão se escandalizar. A palavra escandalizar quer dizer o quê? Vão frustrar, vão desanimar, vão desistir, vão fugir. E isso aconteceu com Jesus. Aqueles discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, quando os soldados romanos vieram prender Jesus no jardim do Getsêmani, eles fugiram. Pedro, que era aquele discípulo bem perto de Jesus, aquele discípulo forte, aquele discípulo que tinha muita fé, né? Pedro, depois que Jesus estava preso, ele foi lá naquele local, ficou meio de longe olhando uma moça, uma serva daquele sumo sacerdote, porque Jesus estava na casa do sumo sacerdote. Ela chega e fala: esse aqui é um deles. E Pedro fala: não sou não. Aí passa um pouco, Pedro vai para outro canto, chega outra pessoa e fala: esse aqui também era um dos discípulos dele. E ele novamente nega. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, viu Jesus fazer milagres extraordinários, ressuscitar mortos, curar paralíticos, cegos,
multiplicar pães, e tanta coisa. Pedro nega a Jesus. Querido, negar a Jesus não é difícil. Negar a Jesus é muito fácil. Sabe, se nós não estivermos firmes na fé, se nós não estivermos bem estabelecidos na fé, na hora da provação, muitas vezes, a provação vai mexer lá aquilo que está mais íntimo dentro da gente. Se você não está estruturado na fé, você vai sucumbir, você vai negar Jesus, você vai negar o Mestre, você vai sucumbir na sua fé. E isso vai trazer um sentimento muito ruim, isso vai trazer culpa, isso vai trazer um sentimento de frustração, de fracasso, de desânimo, de abatimento na sua vida. Mas em nome de Jesus, querido, você vai permanecer firme. Eu quero declarar hoje que você vai permanecer firme. Nós vamos estudar por que algumas pessoas abandonam a fé, exatamente para gerar na sua vida, no seu coração, na sua mente, um antídoto, para você se preparar, para quando as situações adversas acontecer, você está pronto e preparado para resistir a elas, no nome de Jesus. O salmista, no Salmo 23, olha para você ver a importância do pastor na vida da ovelha. Salmo 23, o salmista se compara a uma ovelha, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma declaração de fé que o salmista diz no Salmo 23. O salmista do Salmo 23 é o rei Davi. E Davi, ele tinha um amor muito grande por Deus. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Grandioso isso, não é? Ser chamado homem segundo o coração de Deus. Imagine você, querido, Deus falar a seu respeito: Antônio, homem segundo o meu coração. Felipe, jovem segundo o meu coração. Já pensou Deus falar a seu respeito? Né? Que coisa maravilhosa. Keila, mulher segundo o meu coração. Né? Então, isso é muito grandioso. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E Davi foi um guerreiro vencedor. Ele venceu um gigante muito maior do que ele. Davi venceu um urso. Davi venceu um leão. Davi venceu exércitos em várias batalhas. Mas Davi também teve momentos que ele fraquejou. Teve momentos que Davi sucumbiu diante de uma dificuldade. E sabe o que é bom em Deus, querido? É que mesmo quando nós erramos, se nós nos arrependermos e confessarmos o erro que cometemos, Deus nos perdoa, Deus nos limpa e a gente segue adiante. A jornada do crente, a jornada do cristão, não é a jornada de alguém invencível. Nós não somos invencíveis, nós somos falhos. Mas nós temos um Deus que é invencível, nós temos um Deus que é todo-poderoso, e o nosso desafio, e o nosso trabalho diário, é permanecermos em Deus. Se você permanecer em Deus, você vai vencer todas as suas batalhas, porque com Ele nós somos mais que vencedores, com Ele você é mais do que vencedor, meu querido, declare isso: eu sou mais do que vencedor. Então o salmista, ele conhecia a importância do pastor, ele sabia como o pastor era importante para uma ovelha. Querido, a ovelha é um animalzinho frágil, e a ovelha representa eu e você, nós somos frágeis. Jesus disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Eu não posso liderar sem Deus, eu não posso pregar sem a graça de Deus, eu não posso fazer nada sem Deus, trabalhar, fazer uma viagem, eu preciso dEle o tempo todo, 24 horas da minha vida, em todos os meus projetos, eu preciso de Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender, uma coisa que eu quero ensinar para você nessa noite, querido: em tudo que você fazer, em todos os seus projetos, peça a bênção de Deus. Diga: Deus, vá na minha frente, Deus, vá comigo, Deus, põe seus anjos para que eu possa prevalecer neste projeto. E você vai prevalecer no nome de Jesus. Você vai prevalecer no nome de Jesus. Você vai prevalecer no nome de Jesus. Entenda que você precisa do pastor. Entenda que você precisa de Jesus. Jesus é o verdadeiro e único pastor. Eu sou um bispo. Isso é um título. Eu sou um pastor.
Deus me estabeleceu para ser um pastor de igreja. Já há mais de 30 anos eu tenho servido a Deus como pastor e bispo. Agora, querido, eu tenho falha, eu sou um ser humano. Os nossos líderes, todos têm falhas, porque na nossa humanidade nós temos falhas. Nós somos limitados, nós só podemos estar num lugar ao mesmo tempo. Vai ter um momento que talvez você queira falar comigo, e naquele momento que você precisa, talvez eu não possa. Talvez eu possa no dia seguinte. A gente procura o mais rápido possível atender quando alguém precisa da gente. Mas nós somos humanos. Mas Deus não, querido. Deus é Deus. Deus está o tempo todo pronto para nos ajudar, pronto para nos atender. Ele é o verdadeiro e único pastor. Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está falando de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, o texto que Jesus disse é que, se o pastor for ferido, as ovelhas vão se escandalizar. Elas se dispersarão. Elas fogem, elas ficam sem referencial. Elas perdem o vigor, a força, né? E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa liderança. A Sara Nossa Terra, o bispo Rodovalho, a bispa Lúcia, nossos bispos, eles têm um cuidado muito grande com os bispos, com os pastores. A gente tem congressos, a gente tem reuniões periódicas de cuidado dos pastores, de cuidar da liderança da igreja, para que os nossos pastores, os nossos líderes de célula, líderes de equipe, eles estejam bem com eles mesmos, eles estejam bem com Deus, eles estejam realmente com o coração de servo na casa de Deus, porque, queridos, um pastor, um líder, nós somos servos, nós estamos aqui para servir. O pastor serve as suas ovelhas, o pastor cuida das suas ovelhas, o pastor lidera as suas ovelhas, leva elas aos pastos verdejantes, leva elas às águas tranquilas. O pastor tem essa responsabilidade, cuidar das ovelhas. E a Sara Nossa Terra tem essa preocupação, para que os nossos pastores estejam prontos, estejam bem cuidados, para que eles possam cuidar de todos os membros das nossas igrejas. Esse é um compromisso que a igreja tem. Jesus, ele tinha capacidade de ver os corações, ele tinha capacidade de ver além do natural, e nós, os pastores, nós precisamos aprender isso, os líderes da igreja, aprender a olhar a necessidade das pessoas pelo coração, não só o que elas falam, mas perceber o que elas estão passando, o que elas não falam, o que não se fala. Tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente percebe, a gente vê, né? Mas essa percepção, ela vem do quê? De um aprendizado espiritual, de ouvir a voz de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. As pessoas muitas vezes, elas não falam apenas com palavras, mas elas falam com as atitudes, elas falam com o coração, não é? Quantas vezes a gente não fala nada e o nosso coração está ali dizendo algo, né? O nosso coração tem algo, tem uma expressão ali que está sendo dita, né? Então, queridos, eu quero trabalhar com você alguns pontos nessa noite. Por que as pessoas abandonam a fé? Por que as pessoas desistem de caminhar com Deus? Por que as pessoas, de repente, somem da igreja? Eu quero te dar alguns pontos importantes, algumas feridas que machucam as pessoas e levam elas a abandonar a fé. Agora, nós vamos trabalhar isso no nosso coração, essas feridas, para que a gente não caia. Porque, deixa eu te falar uma coisa, na nossa humanidade, a gente tem muitas situações dentro de nós, que são situações emocionais, são situações da infância, são situações do dia a dia, que está ali incomodando, machucando, ferindo, mas que a gente precisa aprender a vencer essas situações em Deus. Fala comigo assim, vencer em Deus. Vencer na fé. É na fé que nós vamos conquistar. Primeira situação
que faz uma pessoa abandonar a fé? É a frustração, é o sentimento de frustração. É aquela pessoa que está na igreja, ela tem expectativa, ela tem sonho, ela tem metas, ela tem alvos, mas aquilo não acontece. Passa-se um mês, passa-se um ano e não acontece. E muitas vezes, se essa pessoa não está olhando para Jesus, ela vai se frustrar. Se ela estiver olhando para o homem, ela vai se frustrar. Porque os pastores, eles estão aqui para apoiar, os líderes estão aqui para ajudar, mas nós não somos Deus. Só Deus pode mover o sobrenatural na nossa vida. Amém ou não amém? Você entende isso, querido? Só Deus pode mover. Eu posso escutar, eu posso animar uma pessoa, falar: olha, querido, Deus vai ajudar você, permanece firme, vamos orar, Deus vai fazer. Mas eu não estou dentro da pessoa, eu não posso decidir por ela. E só Deus é que pode fazer, de fato, o que todos nós precisamos, amém? No tempo dEle, porque Deus tem o tempo para tudo na nossa vida. Veja esse versículo de Provérbios 13, verso 12, versículo muito interessante. A esperança que se adia, a esperança que demora a acontecer, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Se você estuda a palavra de Deus, você vai ver homens e mulheres que tiveram que esperar a hora de Deus agir. Exemplo, Abraão. Abraão, Deus prometeu que ele seria pai. Deus prometeu que ele e Sara teriam um filho. Mas o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e Sara não engravidava. Sara não engravidava. Sabe quando você está esperando algo acontecer, e o tempo passa e não acontece, e demora e tal, e a palavra diz que Deus é poderoso, que Deus vai fazer, mas não acontece na sua vida? Isso pode trazer frustração. No caso de Abraão, Abraão não permitiu a frustração na vida dele. Abraão permaneceu na fé, e é por isso que Abraão é chamado na Bíblia o pai da fé. Como que você combate as frustrações? Com a vida de oração, com a vida na presença de Deus, com a vida no altar, renovando a sua fé, renovando as suas expectativas, renovando a sua esperança, não deixando que a frustração te derrote e te vença, e te faça abandonar a fé, e te faça desistir dos caminhos de Deus, e te faça desistir de estar na igreja, e te faça desistir de orar, de ler a Bíblia. Não, em nome de Jesus você não vai permitir isso acontecer na sua vida, amém ou não? O anseio satisfeito é a árvore de vida. Em algum momento, na hora de Deus, vai vir a resposta, vai vir o agir de Deus, vai vir a bênção na tua vida, o milagre vai acontecer, e você vai regozijar, e você vai compartilhar, e você vai testemunhar, e Deus será glorificado na sua vida. Glória a Deus. Olha esse versículo aqui que eu vou te dar, em 2 Coríntios 4, verso 8, versículo poderoso, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós estamos num mundo mau, querido. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz isso sobre este mundo. Este mundo tem muitas coisas que não são coisas boas. Então, é natural que a gente passe por pressão, é natural que a gente passe por momentos que a gente fica perplexo com algumas situações, mas nós não vamos deixar que isso nos derrote. Você não vai deixar que as situações derrotem você. Em nome de Jesus, amém? Você vai vencer tudo quanto é tipo de frustração, no nome de Jesus. Segunda coisa que pode fazer uma pessoa desistir da fé ou abandonar a fé, a decepção. Decepção. Eu acreditei, eu confiei, eu pus meu coração, mas agora nada aconteceu. Eu acreditei no meu líder, eu acreditei no meu pastor, eu acreditei em Deus, eu acreditei na promessa, mas nada aconteceu. Querido, não permita isso acontecer com você. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Eu já te disse que os líderes não são perfeitos.
Todos nós precisamos entender que ter um líder sobre nós é algo de Deus, é algo importante. Sabe por quê? Porque os líderes, eles nos ajudam em muitos momentos, inclusive nos confrontando a nossa vontade, porque às vezes na nossa criação, nosso pai, nossa mãe, passaram a mão na nossa cabeça. Talvez a pessoa foi criada só com a mãe, não tinha pai, e a mamãe só passava a mão na cabecinha. Tudo que o filhinho fazia, a filhinha fazia, a mamãe passava a mão na cabecinha, não confrontava, não falava que estava errado. Aí tornamos-nos adultos. Aí somos aquele tipo de adulto que se alguém falar algo que a gente não gosta, a gente fica emburrado. Bispo, mas adulto não emburra. Não? Não emburra? Será que não? Será que adulto não emburra? O que vocês acham? Emburra ou não emburra? Sabe, todos nós temos uma criança interior dentro de nós. Eu lembro até hoje, quando eu estava no meu curso de formação pastoral. Escuta isso. Eu estava no meu curso de formação pastoral. E eu tinha um monitor, um diretor da escola que a gente estudava, e era internato. E eu morava longe da cidade da minha mãe, e eu queria ir na casa da minha mãe no final de semana. E na sexta-feira, no café da manhã, cheio de alunos, e esse diretor lá, e eu tinha que pedir a autorização dele. E eu falei para ele, fulano, me libera para ir na casa da minha mãe esse final de semana. E ele falou para mim assim, não vou te liberar. Desse jeito. E eu não estava preparado para aquela resposta, porque eu falei na frente de todo mundo, e ele me devolveu na frente de todo mundo, e aí, a hora que ele falou, eu não vou te liberar, todo mundo parou de tomar café e olhou, para ver o que ia acontecer, né? Eu levantei e falei, mas eu vou assim mesmo. Aí eu falei mais alto, mas eu estava errado. Eu estava me levantando contra um líder que era autoridade sobre a minha vida, num ambiente que Deus estabeleceu ele sobre mim. E Deus usou essa situação para trazer quebrantamento na minha vida. Depois disso, depois do café da manhã, todos os dias, nessa época de seminário, a gente tinha o que nós chamávamos de hora silenciosa. Era uma hora que você só podia fazer uma coisa, orar e ler a Bíblia. Aí eu fui orar e ler a Bíblia. Imagine se eu conseguir orar e ler a Bíblia, irmão. Só chorei, só chorei, só chorei. Porque eu fui confrontado na minha humanidade, eu fui confrontado naquilo que era a minha vontade. Eu queria ir na minha mãe, e ele falou, não vai. E aquilo mexeu com muita coisa dentro de mim. Depois da hora silenciosa, nós tínhamos as aulas. E antes de começar as aulas, nós tínhamos um breve período de louvor. E aí nós vamos para a sala de aula, e esse irmão que está dirigindo, ele que está lá na frente, ele era o pastor. E aí começa a dirigir o louvor, começa a cantar, e eu lá, sabendo que eu tinha errado, sabendo que eu tinha feito o que eu não devia ter feito, o que me restou fazer, irmão? Graças a Deus que eu ouvi o Espírito Santo de Deus. Eu fui lá e pedi perdão para ele. Eu pedi perdão para ele. Aquilo foi muito importante na minha vida, porque eu aprendi o valor de me humilhar. Sabe quantas vezes a gente acha que a gente é o cara, que a gente é o bom, o bam, o rei da cocada. Aqui ninguém tem isso, só eu, né? Graças a Deus que eu venci isso. Mas eu quero saber de você, irmão, se pisar no seu carro, se o seu líder falar para você, olha, você falar para ele, eu vou fazer isso assim, assim, esse final de semana. Não, você não vai porque nós temos um projeto da célula para a gente fazer. Aqui tem uns pescadores, né? Que gosta de pescar. Eu vou pescar. Não, esse final de semana você não vai pescar, porque tem um compromisso da nossa célula. E aí? Você vai ou você fica? Mesma coisa. Jogador de bola. Hoje você não vai jogar futebol, nós vamos evangelizar com a célula. Então, querido, você está entendendo o que eu estou te falando? Meu líder me decepcionou, meu líder foi duro comigo. Eu podia, naquela situação minha,
Eu podia ter falado, esse líder foi muito sem educação comigo, ele foi muito grosso. Saí do instituto de seminário, ir embora para minha casa, desistir de tudo. Eu te pergunto, quem ia perder, eu ou ele? Eu ou ele? Ele estava no papel dele, ele usou a autoridade dele. E eu queria perder. Você está entendendo o que eu estou falando para você, querido? Muitas vezes Deus quer tratar a gente, Deus quer trabalhar as nossas entranhas, alguma coisa aqui dentro que precisa ser mudado. E Ele permite que o nosso líder seja duro. Aí é essa hora que, né, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Não vou abandonar o barco. Fala assim, eu não vou abandonar o barco. É verdade que o líder tem a responsabilidade de ser íntegro, de ser uma pessoa honesta, de ser um espelho, né, de ser alguém que inspira. Mas não perfeito, porque perfeito é só Jesus. Eu não sou perfeito, querido. Não sou, eu tenho falhas. Jesus não, Ele é perfeito. Se há alguém que andou aqui na terra e foi perfeito, é o Senhor Jesus, amém? Ele é perfeito. Então, mas tem gente que se decepciona até com Deus. Se Deus não fizer esse milagre aqui agora na minha vida, eu vou embora. Uai, quem é Deus? É Ele ou é você? Quem está mandando, é você ou é Ele? Deus sabe a melhor hora, Deus sabe a melhor maneira, Deus sabe o melhor jeito de agir com a nossa vida, e nós temos que aprender a confiar no nosso Pai, que Ele tem o melhor para nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, não existe lições caras. Para aprender, todas as lições valem a pena. Então deixa Deus te ensinar, amém? Quando não sair do jeito que você quer, saiba que é Deus que está te ensinando, Ele está no controle da situação. Terceira coisa que pode fazer alguém querer abandonar a fé, cansaço. Fala comigo, cansaço. Pior cansaço que tem não é o físico, sabia? É o cansaço mental. É o cansaço emocional. É a pessoa que não cuidou das suas emoções. Gente, quem não está com as suas emoções resolvidas, essa pessoa já deita cansado, amanhece cansado, passa o dia cansado. Conflito não resolvido é um problema sério dentro da gente. Então a gente tem que aprender a resolver os nossos conflitos. Precisamos chorar diante de Deus, precisamos ler bons livros. Tem um livro que nós estamos indicando que ajuda muito na fé. E eu quero indicar para você, e os nossos líderes de células, você pode pedir para o seu líder de célula, para o seu líder de equipe. Eles têm ele em PDF. Esse líder chama A Quarta Dimensão. A quarta dimensão é a dimensão da fé. A quarta dimensão é a dimensão da fé. É a dimensão onde as coisas acontecem em Deus, onde as coisas acontecem no sobrenatural. É um livro maravilhoso, é um livro de 80 páginas. Um livro pequeno, fácil de ler, mas que vai ajudar você. Então, sabe, queridos, como é que a gente resolve os nossos conflitos interiores? Lendo bons livros, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Sabe qual é o mal da gente? É que a maioria de nós, a gente quer tudo de graça, a gente quer que as coisas venham mastigadinhas, você não quer nem mastigar, né? Alguém mastiga para você, é igual os passarinhos, né? A mamãe passarinha, ela vai lá, pega a minhoquinha, e aí o passarinho, filhotinho, abre a boca, ela vai lá e põe dentro da boca dele. A gente quer tudo mastigado. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não age assim. Deus nos trata como adultos. Quando a gente é novo convertido, tem o tempo que Deus nos trata como bebês na fé. Né? Ele dá leitinho para a gente, dá mamadeirinha e tal. Mas vai passando o tempo, Deus começa a querer dar para nós um bife suculento, cebolado, assim, bem gostoso. Né? É bom, né? Mas nem todo mundo pode comer o bife de Deus, porque o bife de Deus, né, é para quem já tem maturidade. Então Deus quer que você cresça na fé. Fala assim, eu preciso crescer na fé.
Irmão, você não pode ficar um bebê espiritual a vida inteira. Tem 10 anos de crente, tem 15 anos de crente, tem 300 anos de crente. E ainda é bebê espiritual, gagado, não sabe fazer oração em público. Irmão, faz oração aí. Não, eu tenho vergonha. Então, querido, o cansaço, a crise, por isso que a gente tem que resolver nossos conflitos. E eu resolvo os meus conflitos na presença de Deus. Você resolve os seus conflitos na presença de Deus. Amém ou não amém? Quarto ponto que pode fazer uma pessoa abandonar a fé. Você está anotando aí? Está anotando os pontos? Pessoas que têm a natureza reivindicatória. Ou, se você preferir, teimosos. Conhece gente teimosa? Não aponta ninguém não. Gente teimosa. Tem pessoas que ficam reivindicando o tempo todo, né? Reivindica título, reivindica posição, reivindica isso, reivindica aquilo, me respeite, sabe? Não, querido, essas coisas a gente conquista em Deus. É em Deus que a gente vai conquistar, é andando com Deus. O que Deus tem para você, ninguém vai tomar de você, mas você precisa conquistar em Deus por meio da fé. Conquistando pela fé. Então, a fé é aquela determinação, a fé é aquela postura que você tem de perseguir o seu objetivo em Deus. Perseguir aquilo que Deus tem para você. Você vai perseguir e você vai alcançar no nome de Jesus. Deus vai te dar condições e você vai alcançar no nome de Jesus. Quinta coisa que pode fazer uma pessoa desistir ou abandonar a fé é o sentimento de abandono pessoal, sentimento dentro dela de desistência. Tem gente que é desistente por natureza. Começa algo, vai ficando difícil, ela desiste. Aí começa outra coisa, tem uma dificuldade ali, ela desiste de novo. Querida, em nome de Jesus, você não vai desistir. Você vai vencer todo o sentimento de desistência dentro de você, no nome de Jesus. Nós temos que aprender a administrar as perdas na nossa vida. Todos nós estamos perdendo alguma coisa o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: a vida é uma contínua administração de perdas. Por exemplo, quando eu casei, eu escolhi a minha esposa, eu perdi tudo mais. Eu foquei que eu quero ela. Ela é a minha esposa. Não tem mais nenhuma outra mulher que me interessa. Amém ou não amém? Só ela. Mas eu estou perdendo outras coisas. Mas não tem problema. Eu estou ganhando também. Eu ganhei muito. Casar com a Bispa Carmen foi bênção para a minha vida. Mas a gente está o tempo todo. Olha, você escolhe um curso, você não pode escolher 3, 4 cursos de faculdade de uma vez. Você escolhe um, você deixa de escolher outro. Está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que aprender a perder. Tem gente que quer tudo. Meu irmão, é difícil você ter tudo. Você pode até conquistar muitas coisas. Mas é um processo, é tempo, né? Então nós vamos aprender a administrar esse sentimento de abandono. Se uma coisa não deu certo, se alguém passou perto de mim e não me cumprimentou, é porque não gosta de mim. Pelo amor de Deus, irmão, nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. Às vezes acontece que alguém passa perto da gente, não cumprimenta a gente, e nós vamos dar o benefício da dúvida, não, porque não me viu, porque estava apressado, porque estava olhando alguma coisa, estava afobado para fazer algo. Glória a Deus! Mas não vamos ficar com aquele sentimento de vitimismo, de coitadinho de mim, aconteceu de novo, não, é comigo mesmo que acontece isso, eu sou um azarado. Não, em nome de Jesus, vamos vencer essas coisas, amém ou não?
Então nós precisamos saber ganhar e precisamos saber perder. Precisamos saber muito mais perder do que ganhar, porque ganhar, querido, ganhar é bom, é ou não é? Mas perder mexe com a gente. Perder mexe com a gente. Então nós precisamos saber perder também, mas olhando para Deus, dizendo: Deus, essa situação aqui, eu perdi isso, eu perdi aquilo, mas eu não perdi a minha fé, eu vou continuar, e o Senhor vai me dar muito mais, em nome de Jesus. Muito mais, em nome de Jesus. Se você perde uma coisa aqui, Deus vai te dar 10 ali na frente, se você permanece no foco de Deus, na visão, na fé. Paulo foi um apóstolo dos mais importantes na história da igreja. E Paulo, ele perdeu vários líderes. Em 2 Timóteo 4, no verso 10, ele fala sobre os líderes que ele perdeu. 2 líderes que estavam muito próximos de Paulo, Alexandre e Demas. Ele fala assim, 2 Timóteo 4,10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Verso 14 ele fala: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo perdeu esses líderes que estavam junto com ele, na companhia dele, fazendo a obra de Deus. Mas Paulo não parou por causa disso. Paulo não desanimou. Paulo não desistiu do chamado e do propósito de Deus na vida dele. Ele continuou firme. Ele continuou no projeto e no chamado de Deus. E no versículo 17 desse capítulo 4 que eu estou lendo, ele diz assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e eles a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor tem o compromisso de permanecer do nosso lado, do seu lado o tempo todo, querido. Todos podem te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Amém? Em nome de Jesus, Deus nunca vai nos abandonar. Então, vamos vencer esse sentimento de abandono, né, que existe dentro da gente. E o último ponto, impaciência. Impaciência. Quem aí sabe o que é isso, hein, gente? Impaciência. Nós vivemos num mundo hoje que a gente quer tudo para ontem, não é? E às vezes nós mesmos queremos isso, né? E muitas pessoas perdem a bênção por impaciência. Sabia que a paciência é um fruto do Espírito Santo de Deus? Quando nós cultivamos o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós temos os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E entre eles a paciência. Esse fruto chamado paciência é muito importante, porque Deus tem o tempo certo para liberar a bênção dele na nossa vida. E a gente precisa ter paciência de esperar a hora do agir de Deus. Algumas coisas Deus faz rápido na nossa vida, outras Deus demora para fazer. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é a melhor hora para nós, né? A melhor virtude que você pode ter, depois de ser uma pessoa que tem uma vida de santidade, é ser paciente. Põe a mão no seu coração assim e fala assim: seja paciente. Quanto mais paciência você tiver, mais sucesso, mais bênção de Deus você vai ter. Paciência com seu cônjuge, paciência com seu filho, paciência lá na sua família, paciência no seu trabalho, paciência no ministério, paciência o tempo todo, você precisa ter paciência. Olha esse versículo aqui do Salmo 37. 37, 7 a 9. Diz assim, esse salmo é maravilhoso: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esperar é um ato de paciência. E nós precisamos aprender a ter paciência.
temos que aprender, querido, porque essa vida, com essa correria, né, às vezes a gente fica impaciente com muitas coisas, mas nós temos que aprender a trabalhar a paciência, que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Para concluir, para fechar, eu quero dizer que Deus, ele tem um plano, um tempo para concretizar o plano dele, o propósito dele na nossa vida. Não é da noite para o dia, e é diferente na vida de cada pessoa. Às vezes na vida de um é mais rápido, na vida de outro é mais lento. Esse é o modo como Deus trabalha. E nós não vamos questionar Deus. Ele sabe o melhor para cada um de nós. Amém? Querido, lute pela sua fé. Não permita que nada, frustração, cansaço, sentimento de abandono, nada impeça você de permanecer firme na carreira da fé no nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Fique em pé no seu lugar, vamos orar, vamos falar com Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Fala com Deus. Qual desses pontos mexeu mais com você? Foi a impaciência? Foi o sentimento de frustração? O cansaço? Qual que mais mexeu com você? O sentimento de desistência, de abandono? Você sabe. Você sabe. O Espírito Santo está aí para testificar. Fala com Deus. Deus, eu tenho essa situação. Eu percebi isso em mim, mas eu quero colocar isso no teu altar nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor mude essa situação na minha vida. Eu não quero abandonar a fé. Eu não quero permitir que nada na minha vida me faça abandonar o caminho do Senhor, abandonar o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero permanecer, eu quero prosseguir, eu quero avançar, eu quero conquistar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Se você é teimoso, fala: Deus, eu sou teimoso, eu tenho percebido isso, mas me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer essa dificuldade na minha vida. Aleluia, Pai. Oh Deus, o Senhor está vendo os nossos corações, o Senhor vê cada coração, de cada um de nós. Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Senhor, nós queremos dizer: eis-nos aqui, trabalha em nós, Senhor, a tua perfeita vontade. Molda-nos para termos o caráter de Jesus, para sermos como o Senhor é. Oh Deus, mas de maneira alguma, Senhor, nós queremos abandonar a fé. De maneira nenhuma, Senhor, nós queremos desistir do teu chamado, do teu propósito, de andar com o Senhor, de acreditar que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Não, Senhor, não vamos permitir isso. Nos ajude. Precisamos da tua ajuda, precisamos da tua força, precisamos da tua graça, precisamos da tua bênção, da tua presença junto conosco. Vem sobre nós. Deus, eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero abençoar a igreja do Senhor, quero abençoar cada filho e cada filha, para permanecer firme no propósito do Senhor, para permanecer firme na fé, para não aceitar, Senhor, nenhuma situação que possa tirá-lo do perfeito caminho, do perfeito propósito do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te ungir, querido, eu quero convidar você para vir para o altar, para receber a unção de Deus, unção de fortalecimento.